Damn Reincarnation, capítulo 456, Fúria 4. O quê? O espectro não pôde deixar de soltar a pergunta perplexo. Aquilo não era Babel ou Pandemônio, nem sequer era em Helmuth. Então, o que o rei demônio da encarceração estava fazendo ali? Até pouco tempo, o espectro estava a caminho de Nahama. Ele sobrevoava um deserto no meio do nada, planejando atravessá-lo, descobrir sua localização aproximada e então ir direto para onde Amelia Merwin estava. Com certeza, Amélia se assustaria com sua aparição repentina e talvez até gritasse. Então, depois de lhe dar um tapa bem forte no rosto, o espectro pretendia matar o sultão. Ele sentia que o sultão já não era mais necessário. A derrota de Nahama na guerra iminente já era certa. O próprio espectro também esperava a derrota de Nahama. Ele não tinha a intenção de conceder ao homem a glória que ele tanto desejava. De qualquer forma, o sultão só serviria como um fantoche. Depois de matá-lo, o espectro considerava se disfarçar como o sultão. Mas o que era aquilo? Por que o rei demônio da encarceração havia aparecido do nada? O espectro olhou ao redor, completamente incapaz de entender o que estava acontecendo. O céu ao redor dele estava escuro. Não havia um único feixe de luz, mas a figura do rei demônio era claramente visível. Era como se uma imagem tivesse sido desenhada com uma cor diferente em cima de uma folha de papel preto. O espectro sabia o que era aquele mundo estranho. Aquele era o palácio do rei demônio da encarceração, que geralmente ficava no 91º andar de Babel. Era também o lugar onde o espectro havia invadido há apenas um mês. Este é meu palácio, confirmou o rei demônio da encarceração, sorrindo, enquanto flutuava no céu. Embora possa ser chamado assim, não o considero realmente um palácio. O espectro não conseguiu entender o que o rei demônio queria dizer com aquelas palavras e aquele sorriso. Isso se devia, em parte, ao fato de que o rei demônio da encarceração à sua frente parecia muito diferente da última vez que se encontraram. Para começar, ele parecia genuinamente feliz. Além disso, este lugar combina bem com meu nome, revelou o rei demônio da encarceração. Ele estava sendo benevolente o suficiente para dar pistas a uma pergunta que o espectro ainda nem havia feito. É uma prisão, murmurou o espectro em voz baixa. Se era um lugar que combinava bem com o nome encarceração, isso não significava apenas uma prisão? Claro, o espectro ainda não conseguia compreender totalmente o que chamá-lo de prisão realmente significava. No entanto, pelo menos pelo que era visível no momento, ele pensou que a palavra prisão se encaixava bem naquele lugar. Era um espaço onde nenhuma fonte de luz existia. Ele não entendia exatamente como o palácio do rei demônio se estendia do 91º ao 99º andar de Babel. Mas cada um desses 9 andares era preenchido apenas pela escuridão. Não havia absolutamente nenhuma luz para iluminar a escuridão. Podia parecer o céu noturno, mas não existiam estrelas ou lua. Dito isso, a existência de ambos parecia possuir cor, e se destacava contra o negrume dos arredores. Na frente do espectro estava o único rei demônio da encarceração. Flutuando no meio da escuridão assim, o rei demônio parecia realmente incorporar seu título. Ele era, de fato, alguém cujo papel era aprisionar algo. Mas, ao mesmo tempo, o rei demônio também parecia ser alguém que havia sido aprisionado. Bastava olhar para as costas dele. Indo muito além de milhares ou mesmo dezenas de milhares, um número verdadeiramente incontável de correntes estava conectado às suas costas. Essas correntes estavam aprisionando o próprio rei demônio? Ou talvez o rei demônio estava aprisionando alguma outra entidade com aquelas correntes? O espectro não conseguia dizer onde exatamente a diferença poderia estar. Isso mesmo. O rei demônio da encarceração balançou a cabeça com um sorriso. Assim como você disse, este lugar é uma prisão. Esta é a sua prisão? Perguntou o espectro hesitantemente. Mas o rei demônio da encarceração apenas continuou a sorrir largamente em vez de dar uma resposta imediata. O espectro mudou de assunto. Não sei por que você está fazendo isso. Você não me chutou daqui da última vez? Isso é porque, naquela época, eu não podia te dar o que você queria, respondeu o rei demônio. Você está confuso? Você está procurando o significado da sua existência e do poder que lhe foi concedido?
Parece que você preferiria morrer pelas minhas mãos em vez disso. Neste palácio, nesta prisão, essas foram as palavras que o rei demônio da encarceração havia dito a ele. Parece que você está entendendo algo errado. Naquela época, o espectro havia desejado a morte. Se ele morresse lutando contra o rei demônio da encarceração, e se conseguisse infligir a menor das feridas no rei demônio durante o processo, ele sentiu que seria uma morte satisfatória. Uma morte melhor do que a que Hamel havia enfrentado. Já que você veio aqui procurando morrer pelas minhas mãos, não há como eu te matar. O rei demônio havia negado o desejo do espectro, zombado dele, e continuado a dizer: um rei demônio não é um deus. Portanto, não havia motivo para o rei demônio da encarceração conceder o desejo sincero do espectro. O significado da sua existência é algo que você precisa buscar por si mesmo, sussurrou o rei demônio, as palavras que o espectro não conseguiu ouvir na última vez que se encontraram. Não é algo que você deve procurar em um rei demônio. O quê? O espectro franziu a testa, tendo tido dificuldade para ouvir o rei demônio. Oh, meu espectro sem nome, você encontrou a resposta para a sua existência por si mesmo. Não parece uma resposta muito satisfatória aos meus olhos, mas como eu disse, eu não sou um deus. Se esta é a resposta que você encontrou por si mesmo, e se ela o satisfaz, então deve ser a resposta certa para você, encorajou o rei demônio. O destino muitas vezes se repetia. O rei demônio da encarceração estava mais ciente desse fato do que qualquer outro rei demônio, ou qualquer deus, ou mesmo qualquer outro ser neste mundo. Como tal, devo reconhecer sua existência, disse o rei demônio com um aceno de cabeça. Você é verdadeiramente especial. O crescimento do espectro foi o motivo pelo qual o rei demônio pôde dizer a próxima frase com confiança. Você é uma existência única que não existirá na próxima vez que vier, e só pode existir no presente, declarou o rei demônio. O destino atual do espectro jamais poderia ser repetido. Como tal, o rei demônio da encarceração havia decidido interferir nesse destino recém-gerado. Ele queria aproveitar a chance para observar esse destino, que nunca poderia ser repetido, e estava destinado a existir apenas uma vez. Oh, espectro sem nome! Estou curioso sobre sua resposta para a questão da sua própria existência, como algo que não pode existir, não deveria existir, e no entanto, ainda existe, confessou o rei demônio. Click-click-link. Uma das inúmeras correntes conectadas às costas do rei demônio da encarceração entrou em ação. O espectro rapidamente tentou evitá-la, mas se viu incapaz de se mover. Ele não conseguia escapar daquele lugar, mesmo se usasse o poder sombrio da destruição. Aquele espaço completamente preto, aquele palácio ou prisão, seja lá o que fosse, havia aprisionado a própria existência do espectro. Então, permita-me te mostrar algo, sussurrou o rei demônio da encarceração. A longa corrente se esticou e tocou o espectro. O espectro não conseguiu escapar do contato. A corrente não tentou perfurar o corpo do espectro ou despedaçar sua forma. Foi apenas um leve toque. No entanto, o choque que o espectro sentiu devido a esse toque foi maior do que o que ele teria sentido se seu corpo tivesse sido perfurado ou estilhaçado. Foi muito mais doloroso e angustiante do que a eternidade aparentemente interminável, em que ele ficou preso, enquanto se misturava ao poder sombrio da destruição, durante o processo de renascimento, como a encarnação da destruição. O tempo passou devagar. O rei demônio da encarceração simplesmente esperou sem mostrar qualquer sinal de impaciência. Ele estava genuinamente curioso e interessado em ver que tipo de resposta o espectro daria agora. Eventualmente, o espectro abriu os lábios fracamente. O quê? Incapaz de permanecer em pé, o espectro cambaleou e caiu de joelhos. Roar! O espectro pressionou a cabeça contra o chão em uma dor agonizante. Parecia que seu crânio estava sendo esmagado em pedaços. Seu cérebro estava à beira do colapso depois de ser forçado a compreender um conhecimento que não queria aceitar. E várias reflexões distorcidas podiam ser vistas em seus olhos enquanto imagens passavam por sua visão. O que você fez comigo? Perguntou o espectro fracamente, ainda ofegando. Que tipo de resposta você quer de mim? Não tenho expectativas sobre qual pode ser sua resposta, respondeu o rei demônio da encarceração.
porque qualquer resposta que você der será a certa para você. Então por que fazer algo assim comigo? Perguntou o espectro, mal conseguindo recuperar o fôlego. Ele fez uma pausa por um momento antes de falar mais uma vez. Por que me escolher? Eu, como alguém que está conectado a todas as causas e efeitos neste mundo, não posso interferir diretamente no presente, ele o informou. O espectro ouviu essa afirmação em silêncio. No entanto, você é único, repetiu o rei demônio. Eu não pude prever sua existência. E não haverá outra existência como a sua no futuro também. O espectro finalmente cuspiu. Só me tire daqui. Me envie para onde eu estava indo. O espectro não tinha desejo de expressar a resposta pela qual o rei demônio da encarceração se mostrou tão curioso. Mas o rei demônio da encarceração não pareceu sentir qualquer decepção por isso. Ele podia ver nos olhos do espectro. Comparado a quando se encontraram pela primeira vez em Babel, o espectro se sentia incomparavelmente mais confuso sobre tudo o que ele pensava saber. No entanto, mesmo assim, o espectro encontraria uma resposta. Agora que os mistérios mais profundos lhe foram revelados, ele seria capaz de encontrar a resposta certa. O espectro havia pedido para ser enviado ao seu destino pretendido. O rei demônio da encarceração deu um sorriso largo e concordou com a cabeça. E mais uma coisa, o espectro cuspiu por entre os dentes cerrados. Embora as palavras seguintes tenham vindo sem aviso, o rei demônio da encarceração não ficou assustado com o pedido adicional do espectro. Em vez disso, ele realmente sentiu prazer na exigência do espectro. Não é um pedido difícil de conceder, o rei demônio acenou com a cabeça em concordância. Com isso, o espectro partiu. Deixado sozinho em seu palácio, o sorriso desapareceu do rosto do rei demônio da encarceração. Então é isso, murmurou o rei demônio para si mesmo, finalmente capaz de entender quais poderiam ter sido as intenções de Vermouth. Ele agora sabia por que aquele homem patético, porém nobre, determinado, porém desesperado, havia escolhido tal ser para servir como sua encarnação. Você queria que finalmente terminasse, murmurou o rei demônio, que era ao mesmo tempo prisioneiro e carcereiro, no silêncio de sua prisão. Fush! Quando o espectro abriu os olhos novamente, ele viu grãos de areia sendo levados pelo vento forte. Ele estava no deserto mais uma vez. O espectro ofegou e depois sentou-se, tremendo. Diferente do palácio do rei demônio, onde não havia sequer um único raio de luz, ali a luz era extremamente brilhante. O espectro se inclinou para a frente e colocou as duas mãos sobre a areia. A areia quente que havia sido queimada pelos raios ardentes do sol queimava suas palmas. Drip, drip. Gotas frias de suor caíram na areia e evaporaram imediatamente. O espectro ficou silenciosamente curvado assim por um bom tempo. As coisas que o rei demônio da encarceração havia lhe mostrado e forçado a compreender estavam todas girando dentro de sua cabeça. No final, o espectro não aguentou mais e teve que vomitar, mas a única coisa que jorrou de sua boca foi sangue preto. Depois de cavar sulcos na areia com os dedos, o espectro agarrou a cabeça enquanto continuava a cuspir sangue escuro repetidamente. Crack, crack, crack! Seus dedos cavaram em seu próprio crânio, e uma mistura de sangue e massa cerebral jorrou. Mesmo com os lados de sua cabeça tendo acabado de ser esmagados, o espectro ainda não conseguia parar os pensamentos que corriam por sua mente. O que quer que eu decida fazer, será realmente a coisa certa para mim? O rei demônio da encarceração agiu como se estivesse afirmando o óbvio. O espectro mordeu o lábio inferior e agarrou punhados de seu cabelo recém-regenerado. O espectro se levantou silenciosamente. Forçando-se a ficar em pé, o espectro levantou a cabeça para olhar o céu. O sol escaldante era tão brilhante que parecia estar queimando buracos em seus olhos. O céu, distorcido pelo calor do sol, parecia tão profundo e azul. Por alguns momentos, o espectro apenas olhou para o céu alto. Então, ele virou a cabeça. O espectro viu o deserto com suas ondas intermináveis de dunas de areia. Através dos ventos arenosos, bem longe na distância, o espectro viu o que ele esperava ver. Uma cidade construída dentro daquele deserto estéril. Mesmo naquela terra, onde havia apenas areia, a vida ainda existia.
As pessoas haviam se unido e feito uma vida para si mesmas. O espectro olhou mais para a distância. As memórias de Hamel e as memórias do espectro se misturaram. Ambos os grupos de memórias contribuíram com uma imagem do mundo à sua frente como ele já havia sido, e as duas imagens se sobrepuseram na visão do espectro. Então, por alguns momentos, o espectro ficou olhando para uma imagem do mundo projetada inteiramente de suas memórias. Um mundo que não existia mais no presente. Essa sensação refrescante finalmente acalmou o coração do espectro, deixando até o próprio espectro surpreso com a rapidez com que seu coração havia se acalmado. O espectro piscou os olhos algumas vezes. Quando o fez, sua visão retornou a olhar para a realidade. Logo, o espectro decidiu o que fazer em seguida. Seu próximo curso de ação não havia mudado muito de seus planos originais. No entanto, houve uma enorme mudança nas emoções que o espectro havia investido em seus planos. Havia um senso de desespero adicional. O espectro virou a cabeça para o lado. Ele viu uma cidade diferente da que ele estava olhando agora. Esta era a cidade mais movimentada de toda Nahama. A capital, Hauria. O espectro olhou diretamente para o Palácio do Sultão, um edifício magnífico que se erguia alto no centro da cidade. Neste momento, o verdadeiro mestre daquele palácio não era mais o sultão. Amélia Merwin estava sentada no trono no palácio em vez do sultão. Os mestres de masmorras do deserto, que se orgulhavam de sua própria longa história, haviam elevado Amélia Merwin à posição de sua grão-mestre e jurado servi-la. Centenas de magos negros haviam se acampado dentro do palácio, e dezenas de demoníacos de alto escalão estavam se divertindo com o harém do sultão. O espectro encarou o covil de demoníacos mesquinhos. Originalmente, o espectro não tinha nenhum desejo de dedicar mais de seu foco à guerra que em breve ocorreria ali no deserto. Depois de dar um empurrão nas costas de todos e deixar Amélia correr tão solta quanto quisesse, ele sacrificaria Amélia para Eugene, que tinha mais do que justificativa suficiente para vir procurá-la pessoalmente. E então? Depois disso? Assim como ele havia feito com Moron, o espectro queria lutar com Eugene. Ele não tinha esperanças de que Eugene pudesse ter algo de bom a dizer sobre ele. Ele também não tinha nenhuma expectativa de que Eugene pudesse vir a reconhecê-lo. Mesmo assim, o espectro pensou que tudo bem. No final, a luta deles terminaria com a vitória do original, e o falso teria uma saída digna de sua natureza de falso. Foi assim que o espectro sem nome planejou terminar sua própria vida. Mas não mais. Depois de tudo que ela havia passado, Emoria finalmente acabou se esgueirando pelas sombras dos becos da cidade, dentro das favelas de Áurea. No entanto, Emoria não estava tão insatisfeita com sua situação atual, porque, na opinião de Emoria, fossem os mercadores ricos, os nobres de alto escalão, os padres devotos, os bêbados que passavam o dia se afogando em vinho, os ladrões mesquinhos que roubavam os bolsos de outras pessoas, os assassinos que enfiavam suas facas nos corpos de outras pessoas, e todos os outros tipos de pessoas que podiam ser encontrados dentro desses becos, no final, eles eram todos apenas humanos, o que significava que o sangue deles não tinha um gosto tão diferente. Em outras palavras, Emoria não tinha muitos problemas para garantir suas refeições. Depois de beber todos os tipos de sangue e mastigar todos os tipos de carne, ela descobriu que a maioria dos humanos era comestível, desde que estivessem vivos quando ela os pegasse. Talvez isso fosse porque Emoria nunca se considerou uma gourmet. Ainda assim, Emoria não sentia muita insatisfação com o fato de sua vida a ter levado a beber o sangue dos mendigos que viviam nas favelas. No entanto, a realidade era que Emoria não teve escolha a não ser se esconder nessas favelas. Além disso, a frequente palpitação em seu peito fazia Emoria sentir medo constante. Aquela vadia definitivamente tentará me matar se tiver a chance, pensou Emoria com preocupação. Emoria de fato havia traído Amélia, mas não pôde deixar de se sentir um pouco magoada por a maga negra ter descoberto tão rapidamente. Afinal, ela não traiu Amélia abertamente. Em vez disso, ela havia conspirado para traí-la. Enquanto era designada para espionar Siena Merden, Emoria tentou contatar a Arquimaga, e secretamente entregou informações sobre Amélia. O plano de Emoria era fazer Siena matar Amélia quando a Arquimaga tivesse a oportunidade de fazê-lo algum dia.
Suas ações só foram possíveis porque Amélia estava morrendo. A conexão entre elas havia se tornado mais frágil devido à distância, e o controle de Amélia sobre ela já não era tão poderoso quanto antes. Além disso, a força de Emoria havia aumentado como resultado de ter recebido o sangue de Alfiero. A princípio, Emoria se perguntou se seria possível se esconder de Amélia e usar o ritual que a Maga das Trevas estava espalhando para se tornar uma rei-demônio ela mesma. Mas depois de ouvir várias notícias, ela desistiu desse curso de ação. Mesmo que ela se tornasse um rei-demônio, parecia que ela acabaria sendo subjugada por aquele maldito Eugene Lionheart, a santa e a sábia Siena. Nesse caso, seria melhor apenas vender Amélia, obter total liberdade e depois desaparecer e se esconder. Se o mundo se tornasse ainda mais caótico, isso também seria satisfatório. Embora esse pudesse ser um dos desejos mais profundos de Emoria, o que ela esperava ainda mais do que isso era que Amelia morresse. Seu maior desejo era ver Amelia morrer uma morte miserável na sua frente. E se a morte de Amelia acontecesse de ser causada por sua própria traição à Maga das Trevas, então... Grgrk! Emoria rangeu os dentes de frustração. Há algum tempo, Amélia de repente apareceu em Nahama sem sequer entrar em contato com Emoria de antemão. Amélia também não tinha o mesmo olhar mortal que tinha da última vez que se encontraram. Então, quando Amélia, que parecia estar com saúde perfeita, ficou cara a cara com Emoria, a Maga das Trevas imediatamente notou que a coleira de seu animal de estimação havia se soltado. Emoria fugiu antes que a coleira pudesse ser apertada mais uma vez. Afinal, e se Amelia lesse sua mente e os sonhos de traição fossem revelados? As coisas não terminariam apenas com os castigos violentos que ela havia recebido antes. Emoria não queria morrer, então ela escapuliu para a escuridão e acabou vagando pelas favelas. Ela deve estar me procurando, pensou Emoria com medo enquanto manipulava o sangue em seu corpo para forçar seu coração a continuar batendo. Amélia conseguiu de alguma forma escapar da morte e recuperar sua força. Mas, felizmente para Emoria, suas restrições ainda estavam afrouxadas. Caso contrário, o coração de Emoria teria estourado imediatamente, ou seu corpo teria começado a se mover sozinho e a forçado a retornar para Amélia. Eu preciso procurar uma oportunidade para me esconder. Emoria não conseguiu terminar aquele pensamento. Assustada, Emoria levantou a cabeça ao sentir algo acima dela. Os edifícios altos ao redor dela permitiam apenas uma visão estreita do céu. Emoria estava tentando não chamar atenção indesejada, mas agora ela não tinha escolha a não ser fazer um movimento. Nervosa, Emoria pulou para o telhado de um prédio próximo. O que é aquilo? Emoria murmurou. Olhando por cima das muralhas da cidade de Áurea, uma grande nuvem negra podia ser vista se acumulando à distância. Embora ainda estivesse longe, Emoria ficou surpresa ao ver as coisas flutuando dentro daquelas nuvens. Emoria havia avistado as montanhas centopeias que haviam sido fundidas no céu da cidade subterrânea de Ravesta. E além delas, inúmeras outras bestas demoníacas que já haviam sido seladas em Ravesta, agora também flutuavam dentro daquelas nuvens.